tarde, nono ano. Estamos de volta. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para darmos início às nossas atividades escolares. Todo mundo foi bem em suas férias, graças a Deus. Apesar do momento difícil que estamos passando, mas o Senhor tem nos abençoado e aqui estamos de volta. Esperamos que logo passe, né? Tudo isso e nós voltamos a nos encontrar para termos nossas aulas presenciais. Com fé em Jesus Cristo vai dar tudo certo. Bem, nós já encerramos o primeiro capítulo. Vamos começar a iniciar o nosso segundo capítulo, que tem por título Filosofia da Existência. Esse capítulo ele vai se estender, né, umas 2 a 3 aulas, não sei, falando sobre esse assunto. E nós começamos, essa aula ela vai da página 27 até a página 30, onde você vai estar respondendo as atividades até a quinta questão, a atividade até a quinta questão da página 30, certo? Então, para início da nossa aula de hoje, Filosofia da Existência, eu faço uma pergunta nesse exato momento para você. Você já se perguntou por que existimos? Já que o nosso assunto fala sobre filosofia da existência, né? E logo em seguida vem o subtema, que é a filosofia e sua crise. Nós nos perguntamos nessa tarde. Você já se perguntou por que existimos? Essa pergunta, ela é uma crise. Já gerada uma crise. Porque a partir do momento que nós fazemos essa indagação, né? Que nós pensamos, buscamos resposta para determinada pergunta, nós já estamos trabalhando com um tipo de crise, seja lá ele qual for. Na página inicial, nós temos algumas imagens, como vocês podem observar, e que nessas imagens nós vamos observar pessoas em fases diferentes. Por exemplo, esse homem, né? A primeira imagem, uma imagem de tristeza, possivelmente uma angústia, né? A qual ele está passando. É uma crise. A outra imagem é uma pessoa cuidando de um outro, né? No estado de enfermo, pelo visto bem grave. A terceira imagem já mostra uma outra coisa bem diferente, que é o nascer de uma criança recém-nascida. É uma crise? Sim. Ela está começando a vida dela agora, ela chegou a esse mundo agora, enfim. E a última a gente já observa, né? Uma pessoa rindo, feliz, e isso também é chamado de uma crise. Então a gente observa que a crise ela existe em todos os aspectos ou fases das nossas vidas. Só que ela existe de várias formas, né? Existe a crise dentro de vários aspectos. Na página 27, começando a filosofia e sua crise, nós vamos poder observar um pouco mais sobre isso. O que ele fala? A palavra crise tem hoje vários sentidos, entre eles e de alteração brusca no curso de uma pessoa saudável ou doente, por exemplo. Crise de asma, crise psicótica, de ruptura, de equilíbrio, crise nervosa, de um estado de dúvida ou incerteza. Então, nesse primeiro parágrafo, nós podemos observar que existe em cada setor da nossa vida, cada área da nossa vida, nós passamos ou temos, né, essa crise, embora nem todos façam, mas é possível que ela venha acontecer. No lado emocional, no lado da saúde, no lado político, inclusive nós estamos vivendo, né? Esse momento que nós estamos passando agora é uma crise, a crise da epidemia, né, do coronavírus. E juntamente com essa crise que nós agora, no exato momento,
estamos ligados à crise do coronavírus, logo seguida nós já teremos uma outra, que é a crise econômica. Pelo que nós estamos vendo, né? Tudo acontecendo, realmente nós vamos passar por esse momento também, que é uma crise. Então, nesse parágrafo, o que a gente pode entender? Que a crise, ela tem vários e atua, né, em várias áreas das nossas vidas. São passagens, são acontecimentos. No próximo parágrafo, o termo é originado do verbo grego crino, que tem o sentido de separar, tirar, distanciar, atribuir, escolher, decidir, julgar, apreciar, contestar, explicar, interromper. Assim, crises, enquanto ato de separar, distinguir, escolher, interpretar, é inerente ou é inerente a toda atividade racional e caracteriza a ação própria da razão na sua capacidade crítica. Então, o último parágrafo ele fala sobre o termo originado, né, do verbo. E essa palavra crise, ela se encaixa em todos os sentidos, seja ele no separar, seja ele no tirar, seja ele no decidir, no julgar. Tudo isso que nós fazemos, ela é chamada de uma crise. Então, o que é a crise? A partir do momento que nós geramos um debate, uma discussão, enfim, procuramos uma saída para esse termo colocado em essa discussão, nessa discussão, melhor dizendo, nós estamos gerando uma crise. E nesse momento o que nós queremos encontrar é a saída, é a solução. Então nós podemos perceber no assunto da aula que a crise não é unicamente, ou seja, ela não atua unicamente só em uma área da nossa vida. Ela faz parte ou ela atua, né, em todas as áreas. E quem de nós não já passou por várias? Com certeza, todos nós temos a crise familiar, né, a crise financeira, a crise saúde, enfim, todos esses aspectos que nós vivemos cada dia e que superamos, eles são chamados crise. Certo? Então, o que a gente aprendeu de hoje? Que a crise, ela é algo que acontece em todos os momentos, em todas as áreas. E que nós só precisamos a saber lidar e a encontrar uma saída para esse momento. Certo? Então, a gente vai para a próxima página, que é a 28. Na página 28, pensamos no nosso nascimento. Não é ele mesmo uma crise, um separar-se? Em outras palavras, o ouvir a ser observado empiricamente é uma crise da qual temos ampla consciência. A gênese de cada coisa é um processo de crise, no qual cada coisa, ao adquirir sua identidade, separa-se das demais, se tornando singular. Todas as coisas estão imersas numa crise profunda. Olhe só, na página 26, ele mostra o bebê em duas fases, né? Duas fases. A primeira fase, a primeira foto que a gente vê, né? A gente percebe que esse bebê, ele acabou de nascer. Ele já passou por uma primeira crise, que foi a do nascimento. Lá fora da barriga da mãe, ele já vai encontrar tudo diferente. Ele já vai respirar sozinho, ele já vai ouvir, ele já vai chorar, ele já vai sentir a fome, né? Já vai sentir o cheiro da mãe. E tudo isso são momentos acontecidos naquele exato momento em que ele acabou de sair da barriga da sua mãe. Isso é uma crise? Sim, porque ele passou de um estado para outro. E
teve, vamos dizer, aquele choque, né? Ao chegar fora da barriga da mamãe. Então isso é realmente uma crise. A crise é um impulso construtivo da existência humana e da reflexão filosófica. Quase não sai a palavra. Da existência humana e da reflexão filosófica. É impensável o surgimento da filosofia sem a crise da religiosidade grega. É impensável a democracia e a tragédia sem a crise da filosofia pré-socrática. É impensável Sócrates. Platão e mesmo Aristóteles têm os sofistas para desfilá-los. Pode parecer desolador que estamos aqui afirmando que as coisas são como são, e o que podem fazer é responder a esse apelo da crise que nos interpela o tempo todo. Porém, as coisas não são tão ruins assim. Ou seja, né, o que ele fala? Que a filosofia dentro da crise, ela é realmente a resolução de problemas, o surgimento de novos problemas, mas que nós, né, tenhamos ou procuramos meios para solucionarmos essa crise, ok? Isso significa que todos nós seres humanos temos e vamos criar, passar por estes momentos de crise continuamente. Isso é o processo do ser humano. Ele não pode viver sem esses processos. No caso, sem o processo da crise na vida de cada um deles, o que vai fazer? Ele vai acomodar-se. Então a crise ela serve para nos despertar e buscar soluções para aquilo que nós queremos que sejam resolvidos. Ok? Então vocês vão ficar com a atividade da página 29, que segue até a questão de número 5 da página 30. Muito obrigada. Fique com Deus.